Você tem 1000 ideias na cabeça, mas tem dificuldade de colocá-las em prática? Sabia que o formato do seu corpo pode explicar por quê? Olá! Muitas vezes as pessoas têm projetos mirabolantes na cabeça, ideias fantásticas, que às vezes não executam e veem outras pessoas fazendo e recebendo méritos. E elas ficam contrariadas com isso. E depois perguntam, por que eu não consigo dar o próximo passo? Por que eu não consigo fazer aquilo que eu penso? Bom, a resposta pode estar pertinho de você. Pode estar no formato do seu corpo. Por quê? Porque o nosso corpo é uma extensão da nossa mente. Corpo e mente são uma coisa só. Então, ao entender o formato do seu corpo, você entende como a sua mente funciona. E aí vamos lembrar que todos nós passamos por 5 dores existenciais na primeira parte da nossa infância. E essas 5 dores vão moldar a nossa forma de sentir, pensar e agir no mundo e vão determinar a forma como vamos nos relacionar com as pessoas, com o trabalho, com a vida. E vamos lembrar então que essas dores são a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da manipulação, a dor da humilhação e a dor da troca ou da traição. Cada uma dessas dores gera um bloqueio que te evita de dar o próximo passo. Eu vou falar especificamente hoje de duas dessas dores, especificamente a dor da rejeição e a dor da troca e da traição, que são especificamente os traços esquizoide, e vamos lembrar de novo que isso aqui não tem nada a ver com o que você está ouvindo por aí, nós estamos falando de um traço de caráter, e em respeito à literatura científica nós vamos manter esse nome, tá? E o traço de caráter rígido. Então o traço de caráter esquizoide tem a ver com a dor da rejeição, e o traço de caráter rígido tem a ver com a dor da troca ou traição. No caso do esquizoide, quem que é um esquizoide? O esquizoide foi uma pessoa que sofreu uma sensação de rejeição quando estava no útero da mãe até o primeiro mês de nascimento. Não tem culpado nisso daqui. Essa dor aconteceu não por causa necessariamente da mãe, mas pela forma como a criança percebeu isso daí. Talvez dentro da barriga da mãe ela ficava tensa por conta de medo da gravidez, receio de como é que ia ser essa gestação, como é que ia ser os primeiros meses de gravidez, e ela ficava tensa e o útero apertava e ficava mais frio. Então a criança, ela sentiu o seguinte: quando eu me mexo, minha mãe se lembra de mim, quando eu fico quieto, ela não se lembra de mim. Então ela processa isso como se fosse uma rejeição do mundo. No caso do rígido, nós vamos para outra ponta. O rígido, ele está na última fase, na fase que ele já está andando, já está interagindo com o mundo e já reconhece o pai e a mãe. E ele começa a identificar o seguinte: o mundo se relaciona por pares. Meu pai tem minha mãe, meu tio tem minha tia, meu avô tem minha avó, e eu não tenho ninguém. E ele escolhe para aquilo ali, como seu primeiro namorado ou sua primeira namorada, o pai ou a mãe. O menino com a mãe e a menina com o pai. E estabelece um primeiro vínculo. Só que qual é o problema? Quando ele estabelece esse vínculo, a criança tem esse enamoramento, vamos chamar assim, pelo pai. Vou falar de uma mulher para ficar mais fácil. A mulher tem um enamoramento com o pai, mas o que acontece? O pai vai dar um beijinho nela, coloca ela para dormir, dá tchau e vai ficar com a mãe. E a criança, na sua ingenuidade, na sua visão do mundo de 5 anos de idade, mais ou menos, ela pensa assim: nossa, a pessoa que eu dei meu coração, ela tem outra. Então o que acontece? Ela consegue com isso fazer uma cisão, porque ela pensa assim: eu não posso dar meu coração para mais ninguém, ela é do meu pai, ou ela é vinculada com o meu pai. E ela estabelece então uma relação onde ela pode entregar o corpo dela para qualquer pessoa, mas o coração está sempre do pai. E para não perder o jogo, esse é que é o pulo do gato, o que ela faz? O corpo dela pensa assim: eu não posso ser trocado. Para não ser trocado eu tenho que ser o melhor. Para ser o melhor eu tenho que ser o mais belo, o mais eficiente, o mais capaz. E ela molda o seu corpo e o seu aparato psíquico para ser competitivo, para ser esbelto no sentido de ter um corpo mais harmônico e com isso ela não perder. Só que o rígido, ele vive com medo de ser trocado. Ele vive com medo de ser largado e sofrer uma traição. Isso guia o modo de pensar. Então no caso, por exemplo, do esquizoide, como o esquizoide ele joga toda a energia para o mundo mental, ele tem muita dificuldade de concretizar isso. Por quê? Porque falta energia no corpo, energética a história. Como ele não consegue jogar energia para o corpo, ele fica naquele mundo das ideias e fica só pensando. E ele é extremamente criativo, ao mesmo tempo que ele pode ser muito lógico e racional. Então ele tem ideias mirabolantes, fantásticas, mas não consegue executar. Por quê? Porque o corpo não tem energia suficiente. Por outro lado, o rígido,
ele tem ideias fantásticas, quer executar, não é tão criativo necessariamente quanto o esquizoide, mas ele tem ideias e quer executar. Só que o que faz ele travar para não acontecer? O medo de não ser perfeito. Porque se ele não for perfeito, as pessoas não vão elogiá-lo e ele vai sofrer a dor da troca ou da traição, porque as pessoas vão trocar aquilo que ele está fazendo por uma ideia melhor. E com isso, ele se trava e deixa de executar as coisas pelo medo. Então você tem aqui dois exemplos de duas dores que, trabalhando no medo, como é que elas podem impedir você de progredir. E a melhor maneira de você entender como é que sua vida pode se destravar e você caminhar e tirar o esquizoide da dor e o rígido da dor, porque o esquizoide tem uma grande criatividade, o rígido tem uma grande capacidade de execução e uma grande capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se eu trabalhar no recurso, você tem que se conhecer. E como é que você vai se conhecer? Eu não vejo hoje em dia uma forma mais eficiente do que fazer uma sessão de análise corporal. Porque ao fazer a sessão de análise corporal, você se entende. Ao descobrir quais são dessas 5 dores, aquelas que guiam suas escolhas e suas decisões, fica mais fácil você destravar os seus caminhos e estabelecer uma nova relação com o mundo. E ao mesmo tempo começar a entender seu par e entender como as pessoas à sua volta funcionam. Então, em uma sessão de análise, eu consigo te dizer quem você é, como você sente, como você pensa e como você age, apenas observando o formato do seu corpo. Se você gostou desse conteúdo, dá um joinha aí, por favor. Se ficar com alguma dúvida, manda um direct para mim que eu te devolvo, ou diretamente, ou através de conteúdo, tá bom? Muito obrigado, bom dia.